Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança 119 drones e mais de 931 ataques em apenas 24 horas, Kiev confirma a perda de um bombardeiro Su-24 em missão estratégica. Ao mesmo tempo em que a tecnologia russa avança com sistemas de guerra eletrônica capazes de neutralizar a rede Starlink no front, as negociações no Oriente Médio incluem um fundo privado de 300 bilhões de dólares para o Irã. Tudo isso enquanto os documentos oficiais mostram que a inteligência artificial Grok de Elon Musk foi usada pelo Pentágono em operações de precisão contra alvos iranianos. Enquanto isso, o mundo assiste a uma queda acentuada nos preços do petróleo na esperança de que as rotas de energia vão retomar seus fluxos normais. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like, já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Já considerou se tornar membro do canal para ter acesso a materiais exclusivos e, claro, apoiar meu trabalho? Já? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começando pela Ucrânia, autoridades de Kiev disseram que nas últimas 24 horas os ataques russos em toda a Ucrânia mataram pelo menos 10 pessoas e feriram outras 64. Nesses ataques, eles fizeram questão de destacar um ataque de drone que atingiu uma escola de equitação em Sumy e que vários cavalos teriam morrido. Agora, gente, quando consideramos apenas o período entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, a Força Aérea da Ucrânia disse que os russos lançaram 119 drones de longo alcance. Mas segundo Kiev, suas defesas aéreas teriam conseguido interceptar 97 dos drones lançados, mas que 20 dos drones que escaparam atingiram 11 locais diferentes e que os destroços dos que foram derrubados atingiram outros 6 locais. O governador Vadim Filashkin disse que na região de Donetsk, 4 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Ele falou que a cidade de Sloviansk foi a que mais sofreu, com 3 mortos e 8 feridos registrados por lá. Em Kherson, o governador Oleksandr Prokudin falou que 2 pessoas morreram e 11 ficaram feridas e que os ataques atingiram prédios, casas, uma fazenda, além de um gasoduto. Já em Zaporizhia, Ivan Fedorov disse que 1 pessoa morreu e 14 ficaram feridas e que a região, sofreu 931 ataques russos contra 50 localidades só no último dia. Dnipropetrovsk também sofreu com as ações russas. Nessas ações, 3 pessoas teriam morrido e outras 3 ficaram feridas em consequência de mais de 40 ataques com artilharia e drones. O governador de Kharkiv, Olesy Nerubov, disse que sua região foi alvo de ataques russos que utilizaram mísseis, bombas guiadas e vários tipos de drones. Bom, gente, mas tem mais. A Força Aérea Ucraniana informou que eles perderam um bombardeio Su-24. A aeronave militar caiu na região de Khmelnytsk na noite de ontem. Bom, eles disseram que o acidente aconteceu por volta das 7 da noite, enquanto o avião fazia uma missão ali no centro-oeste da Ucrânia e que, infelizmente, o piloto e o navegador morreram. A aeronave pertencia à 7ª Brigada de Aviação Tática, que fica baseada justamente na base aérea de Starogostantiniv, naquela mesma região. Agora, gente, eles não disseram se o bombardeio foi derrubado, Apenas afirmaram que as causas e as circunstâncias da queda estavam sendo investigadas. As autoridades afirmaram que a equipe de resgate e a polícia trabalharam no local e que não teve nenhuma vítima civil por causa do acidente. Os pilotos que morreram foram identificados como o Major Bohdan Zakharuk e o primeiro-tenente Bohdan Babenko. Em nota, a Força Aérea prestou condolências às famílias e disse que eles defenderam o país até o último suspiro. Bom, mais cedo, moradores da região relataram uma explosão no distrito de Chapetevka e chegaram a postar imagens do local da queda nas redes sociais. Algumas pessoas até acharam que era um jato MiG-29, mas a informação oficial confirmou que era um Su-24. Esse modelo é um bombardeiro tático de origem soviética, que tanto a Ucrânia quanto a Rússia ainda usam bastante. Bom, gente, agora indo para a linha de frente, o think tank ocidental ISW relatou que os russos fizeram um ataque combinado na direção de Sloviansk, usando tropas motorizadas e mecanizadas com o tamanho de uma companhia. Imagens geolocalizadas que foram publicadas ontem mostram as forças russas fazendo um assalto com 1 tanque, 3 veículos de combate, 5 carros, 28 motocicletas e até 50 soldados a pé perto de Zakhytny. Eles disseram que houve resistência das forças ucranianas. Um batalhão de sistemas não tripulados da Ucrânia, que atua ali na direção de Sloviansk, disse que as forças russas estavam avançando por 2 rotas diferentes, uma saindo de Platonivka em direção a Zakhytny e a outra indo de Siversk em direção a Krivaluka. Bom, gente, falando um pouco sobre tecnologia de guerra, o especialista em segurança Sergei Trukachev disse que o sistema de guerra eletrônico mais novo da Rússia
O voo na Cupol Garante está mostrando uma eficiência bem alta nas operações do Exército. Ele explicou que esse sistema foi desenvolvido para bloquear as comunicações via satélite Starlink, que a Ucrânia usa, né? Alguns veículos de mídia já tinham falado que as tropas russas estavam usando o voo na Cupol Garante para atrapalhar a Starlink na zona de conflito. Durante sua fala para explicar os detalhes técnicos, Sergei Trukachev falou que precisa ficar claro que o sistema não desliga o Starlink propriamente dito, mas que ele deixa atordoado um satélite específico durante todo o tempo que ele está voando por cima da área onde o sistema está operando. Segundo Trukachev, isso tem se mostrado uma medida de sucesso para combater as comunicações via satélite em operações táticas locais, e a eficiência é alta porque eles bloqueiam com segurança as frequências que o inimigo usa. O especialista também chamou a atenção para o fato de que o sistema normalmente é formado por 8 antenas parabólicas. Ele disse ainda que o voo na Cupol Garante é um sistema que pode ser atualizado e modificado, e que ele pode ser até montado em cima de equipamentos militares. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, né? A declaração dos líderes do G7 descreveu o anúncio de um acordo Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio como uma oportunidade histórica e um avanço. Veja a declaração assinada pelos líderes do Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá. Abre aspas. Saudamos o anúncio de um acordo entre os Estados Unidos e Irã, garantido sob forte liderança de Trump, com o apoio dos países mediadores, que oferece uma oportunidade histórica para impedir que o Irã adquira qualquer arma nuclear e enfrentar as ameaças relacionadas às suas atividades regionais e balísticas. Apoiamos e estamos prontos para contribuir para a sua implementação. Fecha aspas. Também acrescentou que a iniciativa liderada por Reino Unido e França pode ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo, mas alertou que mais negociações são necessárias para enfrentar as ameaças representadas pelo Irã na região e além. Em um comunicado conjunto emitido antes, líderes do G7 pediram um cessar-fogo imediato no Líbano. Abre aspas. No Líbano, apoiamos, por meio de um cessar-fogo imediato e robusto, os esforços da liderança libanesa para alcançar o desarmamento do Hezbollah e o monopólio das armas, e para proteger a integridade territorial e a soberania do Líbano com as apropriadas garantias internacionais de segurança. Fecha aspas. Mas Trump disse que o acordo com o Irã não é definitivo e ameaçou voltar a atirar em Teherã se eles não se comportarem. Bom, falando com repórteres na cúpula do G7, antes de se encontrar com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, ele disse o seguinte, abre aspas, não é definitivo, é um memorando de entendimento, e se eu não gostar, voltamos a atirar neles, lançando bombas na cabeça deles. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltamos a jogar bombas bem no meio da cabeça deles, ok? Porque eles se comportaram mal por 47 anos. Fecha aspas. Bom, gente, mudando de assunto, mesmo estando às vésperas da super quarta, em que o Fed e o Bacen vão decidir os rumos das taxas de juro, os preços do petróleo continuam caindo, devido às esperanças de retorno à estabilidade nos mercados globais de energia por causa da assinatura do acordo quadro para encerrar a guerra. Bom, depois de subir mais de 50% durante o conflito, o preço do petróleo bruto na tarde de hoje na Ásia estava apenas cerca de 7% mais alto do que antes dos Estados Unidos e Israel lançarem seus ataques ao Irã. Tamas Varga, que é analista da PVM Oil Associates em Londres, disse em um comentário que o prognóstico imediato, ao que parece, é otimista e não prevê retrocessos muito grandes. Ele continuou falando que, abre aspas, nas últimas 4 sessões de negociação, o Brent, por exemplo, caiu 17 por barril. Um voto perceptível de confiança de que o pior, pelo menos no que diz respeito a interrupções no fornecimento, já ficou para trás. Fecha aspas. Bom, é uma visão bem otimista, mas nem todo mundo concorda com ele. Wanda Arya, que é fundadora da provedora de análise de mercado de petróleo Wanda Insights, sediada em Singapura, disse que, embora o anúncio do memorando de entendimento dos Estados Unidos e Irã tenha trazido alívio aos mercados, a parte mais difícil de cumprir as promessas ainda está por vir. Ela falou ainda que a queda do petróleo bruto é totalmente movida por sentimentalismos. E veja só o que ela disse ao final, abre aspas,
o mercado está se antecipando à possível reabertura do Estreito de Hormuz e provavelmente precificando o melhor cenário possível para a normalização dos fluxos, o que significa que os possíveis contratempos da logística até as tensões geopolíticas renovadas não estão sendo devidamente consideradas. Fecha aspas. Ou seja, gente, o mercado está otimista, né? Mas a realidade pode ser um pouco mais complicada. Bom, gente, a ferramenta de inteligência artificial Grok de Elon Musk foi usada em ataques contra o Irã, hein? E essa informação foi dada pelo próprio governo dos Estados Unidos em um briefing jurídico. Os militares têm usado cada vez mais ferramentas de IA para ajudá-los a avaliar a inteligência e identificar potencial alvos, né? E como chegamos a comentar no vídeo de ontem, as IDF fizeram uso sem precedente de IA para encontrar líderes e reféns do Hamas durante a guerra em Gaza, assim como os Estados Unidos para eliminar membros do governo iraniano. Bom, no parecer jurídico, que tentava demonstrar a importância da manutenção dos sistemas de energia que sustentam o IA, promotores federais apresentaram depoimento do chefe de IA do Pentágono, Cameron Stanley. E nesse depoimento ele afirmava sob juramento que o Grok já está em uso no projeto Maven, o programa militar americano de mira assistida por IA, que inicialmente foi impulsionado pelo modelo cloud da Anthropic. Os sistemas inteligentes Maven do projeto permitiram que as forças dos Estados Unidos implantassem mais de 2.000 munições para 2.000 alvos distintos em até 96 horas durante a Operação Fúria Épica. Stan elogiou a tecnologia de Musk e a enorme eficiência operacional que foi possibilitada pela Grok. Bom, não sei se vocês sabem, mas no final de fevereiro o governo dos Estados Unidos encerrou seus contratos com a Anthropic, após a empresa se recusar a permitir que suas ferramentas fossem usadas para ataques totalmente automatizados ou para a vigilância em massa de americanos. Aí o Pentágono acabou recorrendo aos concorrentes da Anthropic, como Google, OpenAI e xAI, para continuar sua busca pela IA. No Google, por exemplo, mais de 600 funcionários exigiram que a empresa não fornecesse IA para as Forças Armadas em operações confidenciais. Outros levantaram preocupações sobre as ameaças da IA, A transição militar dos Estados Unidos para a IA está levando tempo, e em março o governo teve que reconhecer que a Cloud, que é a da Anthropic, ainda está sendo usada para a guerra no Irã. Bom, gente, vamos falar agora de um fundo privado de 300 bilhões de dólares, que parece que está sendo um incentivo, para que o Irã aceite o acordo de paz. Sim, é isso mesmo, gente, 300 bilhões. Esse fundo, que está delineado no Acordo Quadro Estados Unidos e Irã, já tem mais da metade desse valor comprometido, hein? A ideia é dar um incentivo econômico para os dois lados fecharem um acordo final que encerre a guerra. A existência do fundo já havia sido revelada antes, mas agora ficamos sabendo que mais da metade do valor já foi comprometido e que será composta inteiramente por fundos do setor privado. Segundo fontes, o novo fundo é um veículo de investimento privado, não um programa de reconstrução ou reparações, e não vai incluir nenhum dinheiro ou subsídio governamental. Empresas sediadas nos Estados Unidos, nos Estados Árabes do Golfo, na Ásia, na América do Sul e na África comportaram em comprometer financiamento. Os investimentos prometidos abrangem energia, logística, manufatura e transporte. Agora, gente, Trump reagiu hoje a qualquer caracterização do fundo como um investimento americano. Veja o que ele disse, abre aspas, "Não estamos investindo, não estamos colocando 10 centavos. Fecha aspas. Ele também afirmou que não estava pedindo que os países do Golfo investissem, Um porta-voz da Casa Branca havia citado anteriormente uma entrevista da CBS com J.D. Vance, em que ele disse que o Irã poderia obter acesso a um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares apoiado pelos estados do Golfo se cumprisse o acordo. Agora, uma fonte iraniana sênior disse que Teherã havia buscado 400 bilhões como compensação pelos danos de guerra aos Estados Unidos, mas que Washington disse que não os forneceria. A ideia do fundo, que se chamaria Fundo de Reconstrução e Desenvolvimento, então acabou surgindo, O mecanismo prevê que os países da região contribuam de várias formas, como na obtenção de empréstimos, estabelecimento de linhas de crédito ou financiamento direto da reconstrução de locais danificados na guerra, incluindo instalações como o Complexo de Aço Mubarakeh, refinarias, aeroportos e, de forma mais ampla, a infraestrutura afetada pelo conflito. Bom, meus amigos, o interessante é que o Irã, que é uma das maiores economias do Oriente Médio, atraiu quase nenhum investimento estrangeiro direto nas últimas 4 décadas, E foi bloqueado dos mercados globais de capitais por sucessivas ondas de sanções dos Estados Unidos e dos países ocidentais. E só para lembrar, o país possui as segundas maiores reservas comprovadas de gás natural do mundo e as quartas maiores reservas comprovadas de petróleo. Bom,
Agora parece que está rolando uma abertura, né? Fica a pergunta: quem está vencendo a guerra? Trump conseguiu alcançar seus objetivos de guerra? Valeu a pena agredir a soberania iraniana? Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.